Olá, tudo bem? Eu sou o Léo, professor de Geografia do Poliedro. Bom, vamos responder a questão número 10, questão do capítulo 2, frente 1 do livro 1. Tudo bem? Estamos aqui na página 74, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2018. Ele pede que a gente complete as duas lacunas do enunciado com alguma afirmação, algum conceito que esteja aí nas alternativas. Bom, ele está falando a princípio, né, que a formação de arcos de ilhas oceânicas está relacionada a, né, algum movimento, assim como a formação de fossas submarinas está relacionada a, certo? Ele vai dar as opções aqui para a gente nas alternativas, basicamente, né, as colisões entre placas continentais, que seria, né, uma condição vinculada a um movimento convergente, quando duas placas se chocam, ok? Ele dá essa opção, ele também fala para a gente de separação de placas oceânicas, por exemplo, na alternativa B, e aí estaríamos pensando num movimento divergente entre duas placas, tudo bem? E também ele menciona aqui uma possível diferenciação entre placas tectônicas oceânicas e placas tectônicas continentais. Primeira coisa que a gente tem que fazer para entender um pouco essa questão é lembrar mais ou menos quais são os possíveis processos de formação, seja das ilhas oceânicas, seja das fossas submarinas, também chamadas de fossas abissais. Eu vou mostrar algumas figuras para vocês que representam algumas dessas dinâmicas. Eu vou mostrar, na verdade, uma primeira figura que apresenta para a gente alguns, né, dos quatro tipos de movimentos aqui, mas eu quero dar uma atenção em especial a dois deles especificamente. Nós temos aqui na figura de cima uma imagem que demonstra um movimento de convergência entre duas placas tectônicas, um movimento de choque, de colisão entre elas, mas no caso nós temos uma placa oceânica, que é a placa do Pacífico, e um pedacinho que é oceânico, mas na verdade essa aqui é uma placa continental, que é a placa euroasiática, ok? É a placa tectônica, por exemplo, que se encontra a maior parte do continente europeu e asiático e se encontrando, né, através de um limite convergente com a placa do Pacífico, que é uma placa exclusivamente oceânica, tem algumas poucas não, né, mas muitas ilhas, mas representa uma parte relativamente pequena, se a gente pensar na superfície inteira da placa, tudo bem? Então nós temos, portanto, um contato entre placas tectônicas com características diferentes. Nós temos uma placa continental, que é geralmente uma placa em que há uma maior espessura, ok? Mas uma menor densidade, e por outro lado, né, uma placa oceânica, que é uma placa que geralmente apresenta uma maior densidade. O porquê dessa diferença de densidade se explica por várias razões, mas eu diria que o principal argumento é pensar no tipo de rocha que compõe predominantemente cada tipo de placa. Geralmente, as placas oceânicas elas são predominantemente compostas por rochas magmáticas. Se a gente lembra que o processo de formação de um assoalho oceânico, né, de um fundo oceânico, geralmente nos remete a um movimento divergente, a uma abertura entre duas placas e, portanto, a liberação do magma, a gente pode, portanto, considerar que, em linhas gerais, as placas oceânicas, por apresentar essa constituição geológica predominantemente magmática, elas têm geralmente uma composição mais densa, né? As rochas magmáticas, de modo geral, por apresentar uma estrutura mais coesa, por apresentar uma menor porosidade na sua estrutura física, elas são geralmente rochas de maior densidade. Então a gente pode fazer essa diferenciação. Nas placas continentais, por outro lado, você vai encontrar vários outros tipos de rochas, especialmente as rochas sedimentares, que, né, numa comparação, seriam muito menos densas, justamente por ter uma estrutura eventualmente mais porosa. Tudo bem? Então, o resumo seria, num contato aqui entre placas com diferentes densidades, a gente vai observar a ocorrência de um fenômeno que a gente conhece como subducção. A placa mais densa, justamente por sua maior densidade, sofre esse mergulho em direção ao magma, em direção à astenosfera, ok? Enquanto a placa continental fica na parte de cima, sofre um possível soerguimento nessa posição, né, próxima aqui ao limite, ao contato com a placa oceânica. Isso pode ocorrer, então, né, em várias ocasiões, em vários locais do mundo, mas sempre em movimentos convergentes, ok? Então, um movimento convergente envolvendo placas de diferentes densidades e, portanto, uma placa continental e uma placa oceânica vai ocasionar esse fenômeno que a gente chama de subducção. O mergulho da placa de maior densidade, a placa oceânica, novamente na astenosfera, no magma, ok? Inclusive, a gente pode caracterizar esse tipo de movimento como um movimento destrutivo, justamente pelo fato dessa parte aqui, né, da
da placa oceânica que sofre esse mergulho, ao entrar, ao ser envolvida no magma novamente, as rochas que ali estão sofrem uma fusão, retornam ao estado de magma, ok? Então há uma destruição de parte dessa placa. Então, dentro desse tipo de movimento, nós temos duas possíveis variações, duas possíveis subdivisões para esse tipo de movimento. Na figura de cima, a gente observa um fenômeno que dá origem a um arco de ilhas, no caso, o Japão. Tudo bem? O Japão é um arquipélago, é um arco de ilhas, né? Um conjunto de ilhas que vai se formar graças à erupção do material vulcânico a partir da fusão da placa oceânica. Esse material é liberado, ok? Como a figura demonstra aqui, né? Esse material é liberado, ele é aquecido, é liberado e ocasiona uma série de erupções vulcânicas que, por sua vez, vão dar origem a essas rochas e essas ilhas, ok? Não à toa o Japão é um local de ampla atividade vulcânica, uma frequência muito recorrente de terremotos, entre outros fenômenos vinculados a essa questão. Tudo bem? E na figura de baixo nós temos uma outra possibilidade que seria a formação de uma grande cordilheira. Nesse caso, nós não temos a formação de um arco de ilhas, porque o limite aqui está muito mais próximo da parte já continental, tudo bem? Então, o material magmático ele vai acabar sendo liberado no próprio continente. E, por consequência disso, bem como pela própria dinâmica da convergência por si só, ok? Nós vamos ter a elevação aqui de uma cadeia montanhosa. Nesse caso, então, a Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul, que é uma cordilheira que se forma justamente pelo contato da placa sul-americana com a placa de Nazca, que é uma placa que está aqui ao oeste, é uma placa exclusivamente oceânica. Então, novamente, contato entre placas de modo convergente, de modo a ocorrer uma colisão, mas placas com características diferentes, com densidades diferentes, né? Uma placa oceânica mais densa, uma placa continental menos densa, por consequência disso, movimento de subducção. Nos dois casos, independente de ser um movimento que ocasiona a formação de um arco de ilhas ou de uma cordilheira, nos dois casos, acompanhando essas outras duas formações, nós temos também a possibilidade de formar o que a gente conhece como uma fossa submarina, como apresenta essa imagem aqui, tudo bem? A fossa é justamente um buraco, uma grande cratera que vai se formar como resultado dessa dinâmica da subducção. Então, a placa no contato da placa euroasiática, euroasiana com a do Pacífico, novamente o mesmo fenômeno, mas aqui novamente dando destaque à fossa do Japão. Então você vai ter sempre, né, em qualquer movimento de subducção, você vai ter sempre a formação das fossas. As fossas são uma condição necessariamente ligada a um movimento de subducção, né, uma convergência entre placas em que há uma diferença de densidade, uma placa oceânica, outra continental. Mas você pode ter possíveis variações no que diz respeito às formações ou de arcos de ilhas ou então, por exemplo, de cordilheiras, tudo bem? Dos dobramentos, algo nessa linha. Então, retomando ali a questão, a gente pode pensar que nos dois casos, tanto para a formação das fossas submarinas quanto para a formação dos arcos de ilhas oceânicas, nós precisamos de um movimento convergente, uma colisão. Não podemos relacionar esses fenômenos necessariamente a uma separação. A formação de um arco de ilhas, ela pode eventualmente estar associada também à dinâmica de separação entre placas? Pode, tudo bem? Eventualmente você pode observar isso. Aí, o arquipélago de Fernando de Noronha, por exemplo, ele se formou graças a um fenômeno semelhante, mas no caso, né, consequência da separação da América do Sul com a África. Agora, pensando nos arcos de ilhas, de modo geral, eles geralmente estão associados a isso que a gente acabou de descrever, como é o exemplo do Japão, ok? As fossas submarinas, por outro lado, elas estão sempre associadas a um fenômeno de convergência entre placas. Não confunda fossa oceânica com dorsal meso-oceânica, são coisas bem diferentes. As dorsais, elas são normalmente de altitude, né, ou de profundidade relativamente menor, uma altitude um pouco maior a partir do fundo oceânico. As fossas são justamente o contrário, elas são uma enorme cratera, um enorme buraco. Então não confunda essas duas coisas, tudo bem? As fossas submarinas elas são sempre consequência de uma convergência envolvendo o fenômeno de subducção. Pensando nesse raciocínio, a gente poderia chegar à seguinte conclusão. Pensando na primeira lacuna a ser completa, bom, se eu estou pensando em ilhas oceânicas, eu não posso falar de um movimento exclusivamente envolvendo placas continentais. Então, eu já poderia eliminar de cara a alternativa A e a alternativa B, que vão destacar justamente esse tipo de movimento, né? Placas tectônicas continentais se chocando, não poderia ter aqui, né, uma ilha oceânica se formando, não faz sentido.
Na alternativa C, ele fala de colisão de placas tectônicas oceânicas. Pode ser, não necessariamente, né? Mas pode ser. Vamos deixar essa aí. A alternativa D coloca colisão de placas tectônicas oceânicas também. A princípio pode ser também. E na E ele coloca colisão de placas tectônicas oceânicas com margem continental de outra placa. Pode ser também, não vamos excluir essa possibilidade. Agora, na alternativa C, para justificar a formação das fossas, ele coloca separação de placas. Então, não podemos fazer essa correlação. Lembrando, separação de placas dá origem a dorsais e oceanos, ok? A placas oceânicas, mas não dá origem às fossas submarinas. Na alternativa D, ele vai falar de colisão de placas, o que nos serve. E na alternativa E, novamente, a separação. Então, podemos também eliminar a alternativa E. Chegamos, portanto, à resposta letra D, alternativa D. Então, novamente, se não ficou claro, eu vou falar mais uma vez, só para reforçar a ideia, ok? A formação das fossas submarinas ou fossas abissais, como é o exemplo que eu dei para vocês da fossa do Japão, sempre um movimento convergente com subducção, sempre colisão entre placas. A formação de ilhas oceânicas pode ocorrer a partir tanto de uma separação como de uma colisão, mas naquele caso que eu mostrei para vocês, né, também está relacionada à dinâmica da subducção, ok? O movimento de subducção é então um pressuposto também, em certa medida, para a formação desse tipo de feição. Tudo bem, gente? Belezura? Espero que tenha ficado claro. Espero ter ajudado aí na resolução da questão. Uma boa tarde, bons estudos e até